segundo trimestre, né, eu quase quero chamar de bimestre, mas tem que decorar que esse ano é ano atípico, é trimestre. Então, nesse segundo trimestre, a gente viu mais ou menos o surgimento e os principais pontos que a filosofia moderna estudou. Quando a gente fala filosofia moderna, a gente está se referindo ao mesmo período histórico dessas escolas filosóficas. E qual é o período histórico? Idade Moderna. Por isso que a gente chama filosofia moderna. No primeiro trimestre, a gente viu Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? A escolástica e tudo mais. Então, a gente viu a filosofia medieval, né? Então, filosofia medieval, como a Idade Média era a igreja que controlava, na filosofia medieval também era a igreja principal detentora do saber ali dentro daquele contexto filosófico daquele período, tá bom? Então, basicamente, o que vocês vão ter... Basicamente, o que vocês vão revisar hoje comigo é todos os pontos principais da filosofia moderna que nós estudamos no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Filosofia moderna. A gente fala que o primeiro ponto que a gente estudou nesse segundo trimestre foi René Descartes, né? Que vai revolucionar a filosofia moderna. Ele vai alterar paradigmas da filosofia da Antiga e da Idade Média. Lembra a Idade Antiga, né? Os grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? A busca da physis, né? O princípio originário, o que é filosofia, o surgimento da filosofia. Na Idade Média, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a preocupação entender o que é verdade, o que é Deus, o que é amor, né? Então, todo esse contexto cristão. Vem René Descartes e vai buscar trabalhar um pouco o conhecimento, o saber, novamente, dentro de um contexto mais moderno. Então, duas tradições filosóficas foram inauguradas dentro desse contexto, desse período histórico, né? A gente fala que foi os racionalistas, né? Que foi a escola filosófica iniciada por René Descartes, e os empiristas, que foi a escola filosófica iniciada por John Locke. Então, na Idade Moderna, no período moderno, a gente basicamente se divide no estudo da filosofia entre esses dois grandes grupos, os racionalistas e os empiristas. E tem uma diferença grande entre eles, tá bom? Ambas as correntes, eles vão discutir o problema do conhecimento em si, né? Então, saber, a origem do saber, como é a produção do saber, produção do conhecimento, né? Querendo ou não, sempre foi um ponto de, vamos dizer assim, de questionamento, de dúvida, de estudo dos grandes filósofos, né? E é um ponto também da filosofia moderna, um estudo sobre o conhecimento, né? Os racionalistas buscaram nas ideias do sujeito pensante o fundamento da verdade. Então, os racionalistas vai ligar muito a raciocínio, ao saber, as ideias, né? Então, é no mundo das ideias que você vai buscar a verdade do sujeito pensante, né? Já os empiristas, eles vão falar que todo conhecimento é derivado da experiência. Todo conhecimento advém da experiência, né? Então, os racionalistas acreditavam muito em ideias inatas, né? Que o ser humano ele já nasce com algumas ideias pré-concebidas que só são aperfeiçoadas com o desenvolvimento do ser humano. Já os empiristas não, eles vão afirmar que todo conhecimento ele é derivado da experiência. Então, eu só sei que o fogo queima porque eu vou botar minha mãozinha lá na chama e minha mão vai queimar, e eu vou descobrir que o calor do fogo queima. Então, é um conhecimento vindo de uma experiência, e não um saber inato. Né? Eu não sei, eu não já sou bebezinho e sabendo que o fogo queima, né? Só vou descobrir isso se eu botar minha mão no fogo ou em alguma coisa quente, né? Então, essa é a figura emblemática René Descartes, né? Então, se cair lá no país de vocês, no Enem da vida de vocês, o pai da filosofia da moderna é René Descartes. Você marca um C de correto, tá bom? Ele que dá início, ele que fundamenta muito todo esse raciocínio que a gente chama na filosofia da Idade Moderna, tá bom? Então vamos lá. A dúvida metódica, a gente falando já propriamente de René Descartes. Lembrando que, turma, esses temas todos que eu vou abordar na revisão de hoje são temas que a gente já trabalhou, tá bom? Desde o mês de junho até semana passada, foram temas que a gente trabalhou e eu estou retomando só por alto. Especificamente, se vocês quiserem aprofundar sobre um determinado tema, aí eu vou sugerir que vocês assistam a gravação da aula daquele dia, tá bom? Por exemplo, vou passar rapidamente aqui sobre René Descartes. Querem estudar e saber mais? Aí voltem lá na aula, né? Ler o texto lá na plataforma sobre René Descartes. Mas os pontos principais que eu vou abordar aqui na revisão são basicamente os pontos que eu vou cobrar na avaliação de vocês. Então é bom vocês terem isso em mente, tá? Seguindo então sobre René Descartes, né? Ele vai ter a chamada dúvida metódica, né? Descartes pretendia executar um projeto filosófico ambicioso, que era o quê? A reconstrução de todo o saber. Então, é você discutir todo o conhecimento humano, né?
pesquisar a sua origem, de onde ele vem, para onde é que ele vai, como se dá o processo de formação do conhecimento. Então, todas essas dúvidas eram o que René Descartes pesquisava e tentava pesquisar, projetar, estudar, né, nesse sentido, né? Então, era preciso, né, formular um caminho, um método infalível que bem conduzisse à razão, né, que chegasse até esse conhecimento, um método para chegar até esse conhecimento, né, a reconstrução de todo saber. É por isso que, então, uma das principais obras de René Descartes vai ser chamada de Discurso do Método, porque é a procura de um método para a reconstrução de todo saber, que conduzisse à razão e tudo mais. Por isso que sua principal obra é Discurso do Método, tá bom? E aí um dos principais pontos desse pensamento Descartes, né, de René Descartes, né, é o latim cogito ergo sum, ou do português penso logo existo, né? Por quê? Porque o modo de filosofar de Descartes, né, começa com a dúvida. Aliás, quase todo filósofo começa com a dúvida, começa com uma pergunta, né? Todo mundo acaba sendo um pouco filho de Sócrates, né, nesse sentido, né? Sócrates, para quem não se lembra, era o grande filósofo da Grécia Antiga, que gostava de filosofar com um método próprio, né? Um método de arguição, de perguntas, de questionamento, o que a gente chama hoje de método socrático, né? Então, Descartes era da mesma forma, né? Gostava de começar a sua filosofia através da dúvida. Dessa forma, não podemos ter dúvida do que pensamos, exatamente porque duvidamos, né? E somos nós que duvidamos, né? Não vamos se perdendo nesse sentido, né? Então, resumindo, o pensamento de Descartes vai se referenciar a um eu, ao ser humano, que duvida e, portanto, pensa. Nesse sentido, então, foi assim que Descartes chegou à sua primeira certeza, que penso, logo existo. Vocês já devem ter escutado na vida de vocês que o que diferencia o ser humano dos demais animais, né, é a nossa capacidade de pensar, né, de raciocinar, né? É esse o principal ponto que nos diferencia dos demais animais. É basicamente o resumo, então, do pensamento de Descartes, isso, né? Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Que é no sentido de que eu duvido. Se eu duvido, é porque eu penso. Então, se eu penso, eu existo. Então, é isso que me torna ser humano e é isso que René Descartes se preocupava na busca do seu conhecimento. Tá bom? Bom, os racionalistas, né? Lembra? São duas escolas na filosofia moderna. Os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas se basearam na razão para responder à pergunta de como se adquire conhecimento, né? Então, razão, as ideias, aqui dentro da cachola de vocês. Então, é comum encontrarmos no vocabulário desses filósofos racionalistas termos como princípios ou ideias inatas, né? Ideias que surgem com o ser humano. Isto é, ideias que existem na mente do ser humano antes de qualquer experiência sensível e acessível apenas pela razão. Isso era o que os racionalistas pensavam, o seu método de produzir filosofia, produzir conhecimento, né? Mas outra corrente de pensamento vai apresentar uma proposta nova para a mesma pergunta, de como se adquire conhecimento, né? Essa corrente, né, que vai se chamar empirismo, né, ou seja, os filósofos empiristas vão negar que existem ideias inatas como os racionalistas afirmavam, né? Os empiristas vão afirmar que todo conhecimento humano provinha da experiência sensível. E eu, quando falo experiência sensível, é a experiência dos sentidos, né? Então, é de eu enxergar alguma coisa, de eu escutar alguma coisa, de eu tocar alguma coisa. Então, o conhecimento que vem da experiência palpável de alguma coisa, né? Então, eu sei que aquela comida está estragada porque o cheiro está ruim, sei que aquele fogo queima porque o calor da minha mão sente a queimadura da chama. Então, é isso que os empiristas afirmavam, que toda experiência, todo conhecimento vinha da experiência. Os racionalistas afirmavam que o conhecimento vinha já pré-concebido, né? São as ideias chamadas ideias inatas. John Locke, então, a figura de John Locke, que nasceu em Somerset, na Inglaterra, é considerado o principal representante do empirismo na filosofia moderna. A gente fala, então, que René Descartes é o pai dos racionalistas, né? E John Locke é o pai dos empiristas nesse sentido, né? John Locke, essa figura, cara de professor universitário, quando vocês chegarem na universidade, eu garanto que metade dos professores de vocês vão ter mais ou menos esse semblante, tá bom? Semblante de quem não dorme, de quem só estuda e tudo mais, nesse sentido. Esse é John Locke, pai do que a gente chama do pai da escola empirista na filosofia moderna, tá? Vamos seguir então. Vem? Alguma pergunta nesse sentido?
que nem tu, João Paulo. Vamos lá, a concepção empirista, então, nesse sentido. Né? Vamos lembrar, os filósofos empiristas, todo conhecimento vinha da experiência. Então, nesse sentido, outros nomes importantes, além de John Locke, foram importantes, né? Como George Berkeley e David Hume, ou David Hume, tá bom? Que vão investigar os limites do conhecimento e a origem das ideias, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês na prova quem é o pai da filosofia empirista, vocês vão falar John Locke. Quais outros filósofos empiristas? Pode falar George Berkeley e David Hume, tá bom? Que são essas duas figuras aqui, já mais, vamos dizer assim, arrumadas pomposamente como pessoas da aristocracia francesa, aristocracia inglesa, sei lá, naquele sentido, né? Então, são pessoas mais modernas. Lembrando que todo conhecimento, a filosofia, o ensino, a educação, ainda na Idade Moderna, eram coisas de pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro. Então, por isso que os grandes filósofos, nesse período, mais ou menos tinham dinheiro e viviam sempre na alta burguesia, sempre nas classes mais altas abastadas. Porque para você pagar um professor, para você produzir conhecimento, você tinha que ter dinheiro. Então, só famílias ricas é que tinham acesso, então, ao conhecimento dentro daquele contexto, né? Quando é que pobre vai ter acesso ao conhecimento? A gente fala que pobre tem acesso ao conhecimento é o fruto de uma era mais contemporânea mesmo, não falo nem moderna, é contemporânea. É do século XIX para cá, finalzinho do século XIX, com a abolição da escravatura em quase todo o contexto mundial, inclusive no Brasil, é que a gente começa a ter esses direitos, né? Essa busca de direitos da educação para as classes mais baixas, né? Então, século XIX, século XX e o nosso século XXI. Não é à toa que, só para provocar vocês, que a gente ainda tem, em pleno 2020, né? Século XXI, nós ainda temos analfabetismo no Brasil, né? E mais pesado do que analfabetismo é o chamado analfabetismo político, estrutural também, que é no sentido de que você não compreende o meio onde você vive, né? Você sabe ler, você sabe escrever, mas você não sabe, né, se localizar, compreender onde é que você faz parte, questionar e tudo mais, que é um outro processo de analfabetismo que a gente fala em alguma outra oportunidade. Mas seguindo, então, as concepções, então, das ideias de John Locke, né? A ideia é todo e qualquer conteúdo mental. Pode ser uma imagem, a representação de um objeto, na mente, um dado dos sentidos, um conceito ou significado de palavras. Tudo isso pode ser ideias, né? Então, John Locke ele vai dividir as ideias em duas categorias, em ideias simples e ideias complexas, que o próprio nome já diz, né? Ideias simples. São ideias que vêm de coisas simplistas, né? Simplórias. Então, sei lá, qualquer conhecimento que eu consiga adquirir facilmente, como o fogo queima, né? Tudo mais. E ideias mais complexas, que aí já entra no âmbito da filosofia mesmo, né? Que as ideias, a origem do ser humano, como é que se produz ciência, né? As leis de Newton e tudo mais, são todas, se encaixam nessa categoria de ideias complexas, né? Então, a gente tem essa diferenciação de ideias no pensamento filosófico de John Locke, tá? Então, oi. Alguém quer fazer uma pergunta? Ou só ligou sem querer aí o microfone? Tá, seguindo então. Se quiser perguntar, pode ligar, tá bom? Vamos lá, então. As luzes da razão. A gente fala que a filosofia moderna começou com os empiristas e os racionalistas. Mas o ápice da filosofia moderna se dá com o iluminismo. O iluminismo que a gente já estudou em outro bimestre em História, né? Porque é uma escola filosófica que tem impacto também histórico. Então, por isso que a gente estuda em História e também em Filosofia. Na filosofia, o iluminismo ele se encaixa nessa chamada filosofia moderna, né? Então, o iluminismo, que também vai ficar conhecido como ilustração ou esclarecimento, foi um amplo movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII, né? E como o próprio nome diz, iluminismo vem de iluminação, né? O seu centro, né? Filosófico político nesse sentido dessa escola vai ser a França, né? Pois que os primeiros filósofos iluministas, todos eles eram franceses. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, todos eles vão vir da França, né? Bossuet, D'Alembert e tudo mais. Então, todas essas figuras vão vir da França, que era o centro, né? Vou falar assim, o centro das ideias na Europa dentro daquele contexto. E aí, vai ficar assim por muito tempo, né? Porque até quando acontece a Belle Époque, no finalzinho do século XIX, também o epicentro é na França, né? Então, esse mundo, esse apogeu, assim, vamos dizer assim, das ideias do conhecimento no final do século XIX, quando surge avião, quando surge automóvel, quando surge o cinema e tal, né?
Só que, apesar de ter nascido na França, essas ideias iluministas, eles vão se propagar para as outras regiões da Europa, né? Então, a gente está falando principalmente da Inglaterra, mas também falando também do contexto alemão, né? Que vários dos filósofos que a gente estuda depois vêm da Alemanha, né? Principalmente duas figuras polêmicas e emblemáticas, que é Nietzsche e Karl Marx, né? São dois filósofos alemães que seus pensamentos vão mudar as estruturas, assim, que a gente diz dentro do contexto filosófico, tá? Então, a gente pode reconhecer o sentido do iluminismo em seu nome, né? O objetivo era o quê? Era levar as luzes, então, iluminismo e iluminação, né? Era levar as luzes do conhecimento para a escuridão da ignorância, tá bom? Então, qual é a ideia? De que eu estou levando conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento, né? Então, esclarecer as superstições e superá-las. Os iluministas pretendiam, então, ser uma espécie de farol, né? Farol, navio, né? Enxergar de longe, eliminando qualquer sombra de irracionalidade que ainda se manifestasse no pensamento. Então, aquela ideia de levar o conhecimento, o saber, a todas as pessoas, a toda criatura possível. Só que tem que lembrar de uma coisa, os iluministas também eram da alta burguesia. Então, primeiramente, quem ia ter acesso a esse saber? A alta burguesia. Então, as pessoas que tinham dinheiro. Não é que eles vão defender uma educação gratuita, pública para todo mundo. Não, não nesse sentido inicial. O sentido inicial é o esclarecimento, se dá para a alta burguesia naquele contexto, tá bom? Então, seria de se esperar que essa confiança nos poderes e capacidade da razão se associasse inteiramente ao projeto racionalista, né? Lembra as duas escolas, empiristas e racionalistas? Os racionalistas defendiam que as ideias são inatas, surgem no conhecimento, através da razão. Os empiristas vão defender que todo o conhecimento vem da experiência. Pois é, os iluministas, então, eles vão se aliar aos racionalistas, né? Então, eles vão falar que o epicentro das nossas ideias, da nossa filosofia, vem do uso da razão também, que está dentro da nossa cachola, tá bom? Então, os iluministas vão enfatizar uma razão de contornos empiristas, né? E não racionalistas, nesse contexto. Mas aí a gente já está falando de um final do período iluminista, tá bom? No início, eles vão ter vamos dizer assim, aquele alinhamento ao projeto inicial dos racionalistas. Mas depois, principalmente com Isaac Newton, que era iluminista também, eles vão ver que boa parte também do nosso conhecimento vem da experiência. Newton, que é essa figura que vocês devem xingar bastante nas aulas de física de vocês, ele também é uma figurinha carimbada na filosofia, porque os seus ideais de gravidade e tudo mais vão revolucionar as ciências dentro do contexto iluminista. E aí, a partir dele e de outras figuras, o próprio René Descartes também depois, que vão ver que parte do conhecimento também advém de experimentos. Se parte do conhecimento vem de experimentos, eles vão se aliar mais a uma escola empirista no final do iluminismo nesse sentido, tá bom? E não racionalistas. Então, para deixar bem claro, né? Apesar de no início o iluminismo ter se aliado um pouco aos racionalistas, a gente fala que na maior parte da escola iluminista eles estiveram ao lado dos empiristas, tá bom? Então, John Locke e Isaac Newton foram seus principais influências, enquanto Descartes, Leibniz, Spinoza e seus sistemas metafísicos foram alvo de críticas dentro daquele contexto, tá bom? Então, lembrando, iluminismo vem de iluminação, levar a luz das ideias a todas as pessoas e produzir conhecimento através do raciocínio, do uso da razão, mas também do experimento, né, da experiência. Logo, duas instituições vão ser mais criticadas pelo iluminismo: a religião e a política. A religião por qual motivo? Né? Porque para eles, para os iluministas, né, a instituição religiosa conduzia a humanidade à ignorância, à superstição e ao preconceito, tá bom? A gente fala que talvez é até com o iluminismo que tenha surgido a ideia de ateísmo, né? A ideia de não acreditar em Deus. Mas os iluministas, então, eles vão criticar a religião por esse lado, né? Porque para eles a religião levava o mundo à ignorância, à superstição e ao preconceito. Já na política, eles vão criticar principalmente o sistema absolutista, lembra que o rei tem todos os poderes concentrados em suas mãos, porque oprimia e tiranizava o ser humano. Foi aí que a gente estudou na aula de iluminismo que Montesquieu vai defender a tripartição do poder, né? Que o poder não pode ser mais único e exclusivo nas mãos dos reis, ele tem que ser dividido em 3 esferas, né? Aí a gente está falando do poder judiciário, o executivo e o legislativo. Então, é nesse caminho, vamos dizer assim, filosófico, tá bom? Então, lembre-se disso, tá? Os iluministas criticavam a religião e a política dentro daquele contexto, tá bom? Então, a última coisa que a gente viu em filosofia, Dom, foi Immanuel Kant. Como Immanuel Kant, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ele,
eu decidi não colocar na prova de vocês, porque basicamente quase não tinha conteúdo para cobrar de Kant na prova de filosofia. Então a gente deixa Kant e outros filósofos que a gente vai ver no terceiro trimestre, eu deixo para colocar na última prova do ano de vocês, tá bom? Ou seja, é de René Descartes aos iluministas que vocês têm que estudar para a nossa avaliação de filosofia na próxima semana, tá bom? Lembrando que não temos dever de casa hoje. Qual é o dever de casa? Se você, por acaso, algumas das listas de exercícios lá da plataforma deixou de responder, deixou de realizar, o dever de casa é você abrir essa determinada lista e responder, tá bom? Lembrando que sexta-feira eu fecho o caixão da nota de vocês. Então, quem fez os deveres até sexta, bem. Quem não fez, amém. E aí fica com a nota que tiver, tá bom?